Eu tenho quase certeza que você não sabia, mas do mais absoluto nada, a nova série da Animalu foi anunciada, pegando todo mundo de surpresa, e no último dia 30 ela finalmente chegou ao fim. Mas com o estado atual da Cartoon Network, é possível confiar numa série assim? Essa é uma renovação para a personagem ou vai acabar sendo mais do mesmo que vimos nos últimos anos? Essa é realmente uma série brasileira ambientada numa escola padrão dos Estados Unidos? Bem, é isso que veremos no vídeo de hoje. Recentemente eu tava mexendo no Twitter como eu sempre faço e do nada eu me deparo com isso aqui, uma nova série da Animalu liberada na HBO Max. Isso me chamou muito a atenção por dois motivos. O primeiro deles é que a animação é algo demorado e muitas vezes não se vale a pena produzir esse conteúdo do tipo aqui no Brasil. Isso leva muitos animadores ou pessoas da indústria a trabalharem em obras de fora. Então, quando do nada uma série com um orçamento consideravelmente alto e brasileira foi anunciada, eu rapidamente me senti obrigado a dar uma chance para o projeto. O segundo motivo é que, caramba, Animalu, se você não sabe o que é a Animalu, ela foi basicamente a primeira youtuber de animação brasileira. Isso somado a um carisma incrível fez a Animalu ganhar um destaque absurdo, sendo notada até pela Cartoon, e eventualmente uma série de televisão em seu nome foi produzida, o que de início foi algo incrível e fez todo mundo ficar feliz, mas eventualmente algumas pessoas começaram a reportar que a personagem perdeu a identidade e em muitos vídeos virava mais uma propaganda disfarçada da Cartoon. Se esse de fato era o caso da personagem ou não, entretanto eu não tenho a menor ideia. Na verdade eu nunca acompanhei muito a Animalu, mas o ponto que eu quero trazer é que a personagem estava em um limbo enorme por causa de tudo isso, e muitos comentários que eu vi eram na verdade levantando ódio pela série antes mesmo dela ter saído. Eu sempre prefiro ter calma antes de julgar uma série pelo que parece, e meus amigos, essa foi uma decisão muito acertada. De qualquer forma, a série conta a história de Animalu e como ela está triste de perder a bolsa na faculdade de desenhos animados diretamente na Cartoon Network. Isso somado à personalidade caótica dela faz a Malu depender muito de seus amigos para salvarem quando ela precisa. Com essa, graças a um dos trabalhos que ela tem uma aposta ousada em criar um canal no YouTube e a partir disso a série tenta contar a história de como Animalu agia com a criação de seu canal e como ela conciliava isso com sua vida escolar. Felizmente ela não está sozinha nessa jornada e estreia a série com a ajuda de seus amigos. O Willen, um super-herói forte que Animalu secretamente tem um crush sobre, Agatha, uma vampira que tenta se mostrar durona, mas que com o decorrer da série revela o seu lado sensível, e Kotoko, o protagonista de anime do grupo, que eu não tenho muito o que falar sobre ele. Ele é de longe a pessoa menos gostável do desenho pra mim. De qualquer forma, todas essas adições são muito bem-vindas e fazem a história andar de um jeito muito bom. Mas aproveitando o tema para falar dos personagens, meu Deus, como eu amei o que eu assisti. Os personagens dessa série são impecáveis nas posições que eles ocupam e, meus amigos, dessa vez eu sequer estou falando dos personagens principais. Claro, os protagonistas dessa série são um charme à parte e merecem toda a atenção, mas nós temos alguns personagens secundários que têm todo um cuidado por trás. Para vocês terem noção, tem um episódio inteiro voltado ao redor de um personagem coadjuvante genérico, mas de um jeito bom, falando como a função dele é apenas ser um coadjuvante genérico e ficar quieto, não importando a situação. Mesmo assim, ele vê o que estava acontecendo no episódio e se sente mal, realmente tendo certa profundidade. Fora ele, uma outra personagem que tem um certo destaque é a Flora, e eu amei a participação dela como uma contraparte da Agatha e como as duas são opostos. A dinâmica delas acaba sendo muito interessante, eu adorei isso. Em questão da animação, eu me surpreendi muito. Antes de assistir a série, eu fui imaginando que o desenho seria de um orçamento menor. Afinal, como eu disse na introdução, a animação é algo caro. Era evidente pra mim que teria alguma falta de orçamento no desenho, mas na realidade eu acabei quebrando a cara com o que eu assisti. A animação desse desenho é algo muito sólido e tem diversas cenas que é só satisfatório assistir o que está passando na tela. Agora, falando de algo que é uma super qualidade desse desenho, a arte e a estética desse desenho são completas obras-primas. Meus amigos, tem muitas cenas que só são bonitinhas visualmente. Algo engraçado que eu notei enquanto estava assistindo esse desenho é que tem muitos momentos em que os personagens estão parados em alguma posição bonita e expressiva. A abertura desse desenho é o melhor exemplo disso. É um compilado dos personagens fazendo poses muito fofas. O que tem de mais com isso, você me pergunta? Bem, pra você que tá só assistindo a obra, provavelmente nada, mas pra mim, ou melhor, pro meu thumb maker que precisa pegar uma imagem desse desenho para estampar na capa do vídeo, isso facilita demais e muito a vida dessas pessoas. E no fim, isso como consequência dá até mais visibilidade pro vídeo, porque a pose do personagem na thumb chamou mais atenção. Eu não sei se eles fizeram essas poses pensando nesse tipo de coisa, mas eu agradeci muito a existência disso. Seria quase impossível fazer um vídeo sobre o assunto e ignorar as milhares de referências que esse desenho
desenho tem e deixa isso bem na cara. Isso é o mais perto que a gente já passou de um crossover entre o Big Four da Cartoon e eu nem tô brincando. Eu gostei como eles levaram a sério o lance da faculdade pegando os personagens da Cartoon, embora eu precise pontuar que no primeiro episódio isso é um tanto quanto estranho, porque o ritmo daquele episódio é muito acelerado, de um nível que eu até levei um susto. Tem muitas referências em um nível que não parecia um mundo sem filtro de Animalu, mas sim uma série especial da Cartoon Network, juntando todos os desenhos que eles tinham. Felizmente isso acontece no primeiro episódio, e provavelmente foi mais um susto que eu passei ali. Dali pro resto da série eles conseguem acertar as coisas, e é até que bem satisfatório ver a Animalu vestida de Spinella em outro momento do desenho. Nós também temos o episódio 2, que é tipo um episódio inteiro sobre animes, e eu sinto que tem muita referência relacionada, mas eu não consegui pegar nenhuma. No mais, eu gostei muito do rumo que a série tomou, e eu acho que nem de perto o show deixa de ser sobre Animalu. Eu entendo que talvez para algumas pessoas isso possa incomodar, mas eu pessoalmente gostei bastante. Agora, uma das coisas desse desenho que tá dando um show à parte é o humor. Meu Deus, como essa série é engraçada. Eu consigo pensar em pelo menos uma piada memorável de cada episódio que me fez morrer de rir na hora que ela passou. Voltando pro episódio de anime, tem um momento que o Kotoko tá querendo fazer uma abertura boa pro canal de YouTube da Animalu. E com isso ele passa o episódio inteiro falando para a Animalu ouvir conselhos de anime. De início a Malu fica recusa, mas eventualmente ela aceita. Só que tem um momento que o Baka, que estava ajudando eles, fala para a Animalu usar essa roupa um tanto quanto suspeita. Ou melhor, a cena do episódio do figurante, que a Animalu fica esperando o pior, enquanto o personagem figurante fica desesperado por estar influenciando na história. Cenas assim fazem muito a série, eu amei que elas tenham passado. Então sim, podem ter certeza que o humor desse desenho é sensacional e ele merece ser destacado. Ok, mas nós ainda temos que falar de uma das polêmicas que mais me motivou para fazer esse vídeo. Dando uma olhada no Twitter, eu fui pensar o que as pessoas estavam achando da série, e eu não sei exatamente quantas pessoas compartilham desse pensamento, mas uma crítica até que bem comum que eu achei foi pessoas dizendo que Animalu se vendeu completamente para o público americano e que a história é ambientada num high school genérico dos Estados Unidos e que o desenho não demonstra nem um pouco as raízes brasileiras. Eu discordo fortemente disso, e aqui eu vou dissertar a minha opinião sobre. Primeiro, o desenho sequer saiu nos Estados Unidos, e muito menos tem dublagem em inglês, então a ideia do desenho focar no público americano, pra mim não faz muito sentido. Prosseguindo para o argumento do high school genérico, eu novamente preciso discordar sobre o assunto. Pelo menos até o momento, Animalu quase não demonstrou personagens estereotipados americanos nessa história, e como eu falei na parte dos personagens, cada um dos personagens secundários tem uma personalidade própria. Apesar dessa acusação não fazer muito sentido pra mim, no fundo eu sei o porquê as pessoas pensam isso, e é justamente a próxima reclamação, que é do desenho não demonstrar as raízes brasileiras. E gente, é sério mesmo que eu vou precisar falar sobre isso? Primeiro eu quero deixar claro que o desenho tem sim algumas ligações com o Brasil, principalmente na hora da dublagem. Eu não queria gastar muito tempo desse vídeo pra falar da dublagem, mas se você tá curioso, tá muito boa e tem muitas piadas afiadas. De qualquer forma, eu entendo que o desenho não traz tantos temas brasileiros, mas agora, em que mundo isso deveria ser um problema? Eu amo quando desenhos fazem referências ao Brasil, ambientam um episódio sobre algum tema histórico, mas apesar dessas referências serem interessantes, eu não acho que um show ser bom ou não deveria ser definido por ele referenciar ou não o Brasil. É interessante saber quando você faz parte de um grupo. Eu criei o meu canal muito por isso, afinal de contas, mas eu não acho que esse é o tipo de coisa que o desenho deveria estar gritando por aí. Eu sei, é legal de um certo modo, mas do mesmo jeito que eu odeio quando obras americanas gritam pra todo lado que ela é uma obra americana, eu sinto que poderia ser irritante para um espectador de fora que só quer se divertir com a série e ver ela focando nesse assunto. Isso não é demérito nenhum de desenhos que conseguem fazer isso de um jeito bom, entretanto. Então, concluindo meus pensamentos, não, Animalu não é ruim por não representar o Brasil, isso é mais algo bônus que poderia acontecer, mas não aconteceu. Ainda assim, todas as coisas que eu elogiei nesse vídeo continuam válidas. A minha conclusão é que eu amei a série da Animalu. São tantos momentos com cenas marcantes que só me fizeram me apaixonar por essa série. Eu sei, ela não é perfeita, assim como qualquer outro desenho. Talvez o ritmo acelerado dessa série acabe te assustando no início, ou ela tenha falhado em não desenvolver tanto quanto ela teve a oportunidade, mas acima de tudo, eu acho que o saldo dessa série é positiva. Eu não sei se vai ter segunda temporada, mas eu torço muito por isso. Inclusive, se você gostou desse desenho, dá coração nela na HBO Max. Isso ajuda em muito os criadores a continuarem com a obra. E se por acaso você se interessou pelo que eu falei nesse vídeo, o primeiro episódio tá disponível de graça no YouTube, então dá uma chance, vai. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!